os vereadores? Você tem os vereadores? Bom, tem ali. Tem mais Isabel. Você tem? Eu não. Tem meia folha. Da extraordinária então tá tudo prontinho. Senhoras e senhores e todo aquele que nos acompanha o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 13ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Dr. Ricardo Vieira para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Como sempre suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloco em votação a ata da 11ª reunião ordinária de 2013. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a ata por unanimidade. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 26 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a elevação de crédito especial. Projeto de Lei número 28 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e da outras providências. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 25 de 2013. Juvenildo de Oliveira Dantas dispõe sobre a definição e o desenvolvimento de políticas anti-bullying por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Projeto de Lei número 27 de 2013. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a criação e a venda no varejo de cães e gatos por estabelecimentos comerciais no município de Mariporã, bem como as doações em eventos de adoção desses animais e da outras providências. Projeto de Resolução número 9 de 2013. O Walid Ali Hamid dispõe sobre a criação de uma comissão de assuntos relevantes. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2013. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadão mariporanense ao senhor Dr. Manuel Blanco
Leiro. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2013. Walid Ali Hamid dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadã mairiporanense à senhora Tatiana de Campos Ciels. Expediente recebidos e diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relação de correspondências recebidas e, se houver, que as leia. Ofício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho, deputado André do Prado, líder do PR, São Paulo, 11 de abril de 2013. Ofício AP número 1099, 2013, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tenho a grata satisfação de informar a Vossa Excelência que a emenda parlamentar número 2013.223.012/7 para o exercício de 2013, contemplando a Prefeitura Municipal de Mariporã, encontra-se liberada na Casa Civil por deliberação deste parlamentar. O objeto da emenda destina-se à aquisição de uma Kombi no valor de R$50 mil. Outro sim, informo que a mesma está sendo enviada à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para as providências de praxe. Na oportunidade, comunico que meu gabinete em São Paulo acompanhará permanentemente a tramitação do processo na referida secretaria e, ao ensejo, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência, senhoria nesta casa, oportunidade em que apresento protesto de minha estima e consideração. Atenciosamente, deputado André do Prado, líder do PR, ao senhor Écio Minozzi Júnior, presidente da Câmara Municipal de Mariporã, Mariporã, São Paulo. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Hélio de Oliveira Souza para que faça a leitura do requerimento número 20 de sua autoria. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, somente o meu boa noite aos alunos, professores da Escola Estadual, professor Carlos de Augusto de Prado Fleury, na Terra Preta, meu especial boa noite, e os internautas que nos assistem. Requerimento número 20 de 2013. Senhor presidente, requeiro a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de fornecer a este vereador cópias dos contratos emergenciais de coleta de lixo e de transporte escolar. A justificativa, senhor presidente, é prerrogativa desse edil o controle e fiscalização de todos os contratos celebrados pela municipalidade, principalmente aqueles de relevante importância para a população, como no caso do transporte escolar e da coleta de lixo. Diante disso, para dar efetividade a essa pretensão, necessário se faz ter os contratos em mãos. Plenário 27 de março, 30 de abril de 2013, é de Oliveira Souza, vereador, está lido, senhor presidente. Agora coloco em discussão o requerimento número 20. Há vereadores para discutir? Não havendo vereadores, para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. O requerimento número 20 de 2013 está aprovado por unanimidade. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim que faça a leitura do requerimento número 21 de sua autoria. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretiva. Boa noite aos nossos amigos internautas. Requerimento número 21, 2013. Requeiro com fundamento no artigo 214, parágrafo 11, consolidação do regimento interno, que se registre nos anais desta Casa de Leis um voto de congratulações com a população do Distrito de Terra Preta, pelo transcurso do aniversário do Distrito, a ser comemorado dia 29 de abril.
Requeiro ainda que desta manifestação desse ciência às autoridades do município de Mariporã. Está listo, presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento número 21 de 2013. Algum vereador para discutir? Pois não, nome vereador. Eu gostaria de deixar a justificativa, senhor presidente. O bairro, hoje distrito, é um antigo, é muito antigo, possui mais de 200 anos e carece de maior fundamentação histórica. Era chamado de Bom Jesus, Pedra Fria, pelos bandeirantes, que ali paravam para descansar de suas longas caminhadas. Contudo, no mapa editado pela Delta, essa região é denominada Bom Jesus de Terra Preta. Existe documentação de maio de 1812, em que seus moradores do bairro, que também o denominavam como Portão do Juqueri, foram solicitar ao bispo de São Paulo, Dom Mateus Pereira, que autorizasse a construção de uma capela em louvor ao Bom Jesus, que hoje é a capela situada atrás da igreja inaugurada em 1818. A capela chamou-se Igreja Bom Jesus, Pedra Fria e Terra Preta. Terra Preta e seu desenvolvimento é mais recente. Antigamente existia em seus arredores uma fazenda de escravos, e foram esses que construíram essa primeira capela. Nessa época, Terra Preta era conhecida como Bom Jesus, como Pedra Fria, e no Morro do Pau Santo, em suas cercanias. Foi encontrada a imagem histórica do padroeiro, em terracota pelos bandeirantes. A inauguração da primeira escola pública deu-se em 1929, sendo que antes havia apenas aulas particulares para as pessoas de posses. Ao redor da igreja havia 21 casas, denominadas de casas para festas. Foram construídas pela população para acomodação durante os festejos do Bom Jesus, que tinham uma duração de 3 dias, com uma programação intensa, como são as festas do Divino em Nazaré Paulista. Esse costume foi desaparecendo a partir de 1940, a pedido dos padres que assumiram a paróquia. Quanto à sua real ocupação, as informações são contraditórias. Atribui-se ao pioneirismo da região a Pietro Petri, imigrante italiano que teria assentado ali a residência com sua família, tendo se estabelecido com uma venda à beira da estrada. Outras pessoas importantes para o desenvolvimento de Terra Preta foram Cândido Antônio da Silva, mais conhecido como Cândido Amâncio, Vigílio Antônio Pereira e José Pellegrino Dalgo. Em 1934, em função da queda da produção da batata na zona central de Mariporã, o agricultor Shigeru Sasaki mudou-se para a Terra Preta, sendo considerado o primeiro imigrante japonês a morar na região. Outras famílias nipônicas foram importantes na história de Terra Preta. Foram as famílias Yokomizu, Harada, Kimura, Osato e Shimura. A família Osato, que chegou à cidade em 1958, de imediato construiu granjas para a criação de galinhas poedeiras em gaiolas, e as primeiras granjas para a criação de frangos de corte. Somente em outubro de 1963 é fundada a Granja Osato, e logo no primeiro dia de trabalho chega ao marco de 200 frangos abatidos. Em poucos meses esse número chegou a 500 frangos diários, e em 1967 é fundada a Irmãos Osato S.I.A. Limitada, com o objetivo de aumentar a criação de frangos e a integração. 2 anos depois, com o crescimento de vendas, amplia-se o abatedouro Terra Preta, e foi em 1977 que se deu a primeira exportação para o Japão. O presidente da empresa, o senhor Masao Osato, ao relatar o início das atividades profissionais da família em Terra Preta, fala das dificuldades dos primeiros tempos do trabalho árduo, que durava mais de 12 horas por dia, e da perseverança da família em progredir no negócio. Foi Osato quem mais empregou moradores de Mariporã em Terra Preta, em toda a história da indústria da cidade. E a escolha de Terra Preta acabou se tornando estratégica, pois em 1967, uma lei de proteção aos mananciais impediria que Mariporã tivesse em sua área qualquer unidade industrial. O pioneirismo de Osato fez com que muitas outras empresas escolhessem Mariporã para operar e produzir. Em 29 de abril de 1991, a Câmara Municipal de Mariporã aprova e promulga a Lei 1534, criando o Distrito de Terra Preta.
Estão de parabéns a sua população terrapretense e a Prefeitura Municipal de Mariporã, por ocasião da passagem do 22º aniversário. Razão porque não poderia deixar de vir prestar as nossas homenagens com o voto de congratulações da Câmara Municipal de Mariporã. Vereador Rafael Tadeu Martins. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores, para discutir o requerimento, coloco em votação, e a votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 21 de 2013 por unanimidade. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Indicação número 374 de 2013, indicação 375 e 376 de 2013 do vereador Rafael Tadeu Martins. Indicações de número 377, 378, 379 do vereador Marcos Pinto Barbosa. Indicação número 380, 383 e 387 do vereador Ed de Oliveira Souza. Indicação número 382 e número 400 do vereador Valide Ali Amide. Indicação número 384, 385 e 386 do vereador presidente Écio Minozzi Júnior. Indicação número 388, 389 e 390 da vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Aqui é outra. Indicação número 391. 392 e 393 do vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Indicação 395, 396 e 397 do vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Indicação número 398 e 399 do vereador Valdeci Fernandes. Indicação número 401 do vereador Alexandre dos Santos. Número 402 do vereador Oswaldo Loureiro Filho. Indicação número 403 e 404 do vereador Ricardo Vieira da Silva. Está lido, senhor presidente, as indicações. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Rafael Tadeu Martins que faça a leitura da moção reivindicando providências número 1 de sua autoria. Senhor presidente. Pois não, nome, vereador. No momento oportuno, gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Ana Lúcia Rocha. No momento oportuno será realizado. Senhor presidente, aproveitando, eu gostaria também de, no momento oportuno, pedir um minuto de silêncio pelo senhor Luciano de Oliveira Alcântara e o senhor Gilberto Ortiz. Faremos oportunamente. Mais uma vez, boa noite a todos. Moção reivindicando providência número 1 de 2013. Senhor presidente, considerando que muitos munícipes vêm pedindo providências em relação aos veículos abandonados nas ruas e calçadas, considerando que esses veículos deteriorados e sem condições de circulação ficam abandonados durante muito tempo e ainda colocando em risco a segurança e a saúde pública, considerando que esses veículos abandonados acumulam água parada e se tornando também um criador do mosquito da dengue, considerando que esses veículos diminuem a mobilidade dos pedestres de transitar pelas calçadas, pois em alguns casos esses veículos ficam abandonados em cima das calçadas. Considerando que esses veículos também servem de refúgio e de entorpecentes. Considerando que esses veículos abandonados trazem uma poluição visual ao município. Considerando que se faz necessário criar um pátio municipal para depositar esses veículos abandonados. Considerando que já existe a lei municipal de autoria do nobre vereador Oswaldo Loureiro Filho, que dispõe sobre a proibição do abandono de veículos deteriorados e sem condições de circulação.
Considerando ainda que essa lei não vem sendo cumprida, apresento a douta mesa na forma regimental. Depois de ouvido o colendo plenário, apresente moção reivindicando providências e que a mesma seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mariporã, que tome as providências juntamente com a Secretaria de Administração e Departamento de Trânsito, para que atenda essa moção, a fim de dar uma solução com esse veículo abandonado. Plenário, 27 de março, 25 de abril de 2013. Vereador Rafael Tadeu. Está lida, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Há vereadores para discutir? Não. Vereador Márcio Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, até para falar um pouco dessa moção que está solicitando o nobre vereador Rafael, nós já até conversamos agora há pouco sobre isso. Importante, votarei favorável e gostaria que todos também acompanhassem, porque isso já é um pedido que nós já vimos batendo há bastante tempo, a gente vem conversando com o governo sobre isso. Eu fiz uma indicação de número 23 de 2013, em fevereiro, solicitando justamente isso, para que providencie um local para que possamos retirar esses carros das ruas, que ficam vários carros abandonados para tudo quanto é lugar da cidade, tanto na região da Serra, como em Terra Preta, como no centro, enfim, toda a região, e nós não temos como onde colocar. Estive conversando esses dias com o nosso amigo Sargento Lopes, que é do Departamento de Trânsito, juntamente com o Coronel Mascarenhas, e eles têm essa dificuldade. Falei, realmente a gente recebemos as denúncias, temos aqui toda uma lista de carros a serem retirados, mas não temos onde colocar. Então é importante que votamos favorável a essa moção e que realmente o prefeito, juntamente com seus órgãos competentes, agilize o mais rápido possível para que nós possamos ter um local para guardar esses carros, retirarem esses carros das ruas que não estão em circulação, e futuramente, se os proprietários quiserem resgatar esses carros, pagarão para o município os custos e vão lá e retiram do pátio. É isso, senhor presidente. Obrigado, Rafael, pela parte. Obrigado, vereador. Está aberta a palavra para a discussão da moção reivindicando providências número 1 de 2013 do vereador Rafael Tadeu Martins. Algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em votação, e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção de reivindicação. Convido o vereador Rafael Tadeu Martins para que faça a leitura da moção de pesar número 6 de sua autoria. Mais uma vez, boa noite a todos. Moção de pesar número 6 de 2013. Senhor presidente, considerando que Vera Lúcia Silva, reconhecida pelos seus alunos de teatro da rede pública e do Departamento de Cultura deste município, como uma ótima profissional, considerando que Vera Lúcia era considerada uma excelente profissional pelos seus colegas de trabalho nas escolas onde atuou em nossa cidade. Considerando que Vera Lúcia era uma pessoa muito trabalhadora, que contribuiu voluntariamente como coordenadora em um grupo de teatro na escola Hermelina Albuquerque Passarella e outras escolas públicas, e atuou também na iniciação de jovens ao teatro no Departamento de Cultura no período de 2009 a 2012. Considerando que Vera Lúcia sabia preservar suas amizades, tratando seus amigos com respeito e atenção. Considerando ainda que desejou Deus que Vera Lúcia fosse ao seu encontro, a nosso ver tão precocemente, inspirando-os nessa iniciativa e reconhecimento dessa determinada profissional e querida amiga. Considerando finalmente que fique registrada essa próxima homenagem, com quanto sincero reconhecimento como uma honra ao mérito Vera Lúcia, que teve o seu passamento ocorrido no dia 23 de abril de 2013.
Que fique por fim, nessa moção de pesar, a nossa firme certeza de que Vera Lúcia há de encontrar a merecida paz. Profunda e definitiva felicidade. Então, somente por seu puro merecimento. Vocês me desculpem, às vezes eu me emociono. Apresento a Dulce Almeida na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, a aprovação dessa moção de pesar à família de Vera Lúcia Silva. Plenário 27 de março de 24 de abril de 2013. Vereador Rafael Tadeu Martim. Está ali, senhor presidente. Coloco em discussão a moção de pesar. Há vereadores para discutir? Não havendo vereadores para discutir a moção de pesar, coloco em votação e a votação é simbólica. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção de pesar número 6 de 2013. Vamos passar para o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da palavra, pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sob tema livre. Há vereadores para fazer o uso da palavra. Doutor Oswaldo. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, muito boa noite. Senhor presidente, subo essa tribuna só para poder fazer alguns ofícios. O primeiro ofício, senhor presidente, é para que fosse enviado ao senhor prefeito, para que ele elaborasse um projeto de lei, para que viesse a essa casa de leis, para que nós apreciássemos a possível regularização de alguns comércios que, lógico, estejam dentro da sua legalidade em relação a loteamentos regulares ou irregulares, para que nós possamos fazer, para que o prefeito, enfim, através dessa lei, possa dar alguns alvarás provisórios até que sim consiga fazer a regularização perante ao plano diretor. Essa lei existe em São Paulo já. Em São Paulo dá por um período de 2 anos, para que até que a pessoa regularize toda a documentação do seu estabelecimento comercial, para que possa regularizar e posteriormente a prefeitura dá o alvará definitivo. Então eu gostaria que fosse elaborado uma lei dessa por parte do prefeito, talvez não por 2 anos, talvez por um período menor, mas que desse a oportunidade da pessoa poder trabalhar até conseguir regularização dos seus comércios, para que possa depois ter realmente o alvará definitivo. O segundo ofício, senhor presidente, é para que a prefeitura, através do seu órgão competente, fiscalizasse, que é por competência da prefeitura, a fiscalização da manutenção do transporte, dos ônibus, do transporte coletivo na cidade. Por que esse ofício? Eu tenho recebido diversas reclamações e tenho visto, pela região da Serra que eu rodo por lá, Estrada Roseira, Estrada da Avenida das Palmeiras, Parque Petrópolis, toda aquela região, tenho visto diversos ônibus quebrados todos os dias. Todo dia, você passa, tem um ônibus quebrado. As pessoas esperando um próximo, e aí lá é cada 40 minutos, 1 hora que passa um próximo ônibus. Então eles ficam esperando todos os dias. E eu vi por diversas vezes pessoas reclamando que os próprios motoristas reclamam que não tem freio, que estão com dificuldades, que os ônibus não têm freio, não estão tendo manutenção. Então eu gostaria que a prefeitura fizesse essa fiscalização, porque é por competência da prefeitura fazer isso, porque nós não queremos, amanhã ou depois, ouvir aí nos jornais aí uma tragédia em nosso município com os ônibus municipais aí. Uma parte, vereador. Com certeza, vereador. Muito oportuno esse ofício. Eu recebi recentemente uma reclamação, e parece que o fato vem acontecendo aí praticamente diariamente, lá no Salsalito. O ônibus da empresa, da ETM, ele para na subida, perto da escola, e os passageiros descem, ele sobe, ele não consegue subir, então ele sobe de ré, os passageiros vão a pé, para depois retomar o ônibus para continuar indo embora. Ou seja, o ônibus não tem, continuar seu itinerário, o ônibus não tem força para subir ali. E essa reclamação, ela não veio de uma única pessoa.
Então, extremamente procedente o vosso ofício. Obrigado, senhor presidente. E assim, diversas vezes eu já presenciei aqui na descida, na estrada roseira descendo após o cemitério Jardim da Serra, tem uma curva, já presenciei ônibus batido ali no barranco, porque falta freio. Já presenciei o ano passado, meados do ano passado, se não me engano, teve um acidente voltando da serra da estrada roseira para cá, para baixo do projeto Meu Guri, quem conhece lá sabe. O ônibus também perdeu ali, bateu num poste, teve feridos, enfim, teve uma... Graças a Deus não teve fatalidade, mas teve alguns feridos. Então, assim, gostaria que realmente a prefeitura tomasse pé do que está acontecendo e, além do transtorno que as pessoas têm em descer do ônibus, ter que esperar o ônibus subir a pé para retornar. Tem ônibus que quebram todos os dias. Eu canso de passar, eu vou para a faculdade de manhã, encontro com os ônibus, as pessoas estão indo para os trabalhos, estão lá parados no meio da estrada porque o ônibus quebrou. Volta, a mesma coisa. Então, assim, toda hora eu vejo o ônibus quebrado na estrada. Então, eu gostaria que a prefeitura tomasse providência a isso, até para que não aconteça algo pior. Uma parte, vereador. Senhor vereador. Então, vereador, não sei se o senhor se lembra, mas quando nós aprovamos a lei do transporte público, da concessão do transporte público em Mariporã, foi aprovada uma emenda onde a prefeitura era obrigada a ter um departamento para fiscalizar as empresas de transporte, os táxis, todo tipo de transporte público em Mariporã. Está na lei, né, e a prefeitura é obrigada a ter esse departamento de transporte, até para que esse departamento seja responsável pela fiscalização e receba as queixas dos usuários. E até hoje isso não foi feito. Como não foi feito outras coisas que estão na lei. Então é só a prefeitura cumprir a lei que a gente vai ter para quem reclamar pela falta de fiscalização. Legal. Então assim, você vê que nós vereadores fazemos a nossa parte, fazemos as emendas, inclusive se não me engano foi a emenda do próprio doutor Oswaldo essa emenda. Então eu espero que a prefeitura cumpra com a parte que cabe a ela, que é fiscalizar e cobrar da empresa para que ela faça a devida manutenção, que é o mínimo que tem que ser feito. O mínimo. Que ela faça a devida manutenção e se caso ela não vier não cumprir com o que existe lá no contrato de concessão, não sei, aí tem que, se não cumprir, tem as punições que também está na lei, que é multas e posteriormente até mesmo cancelamento do contrato. Mas enfim, fica aí para esse ofício para que a prefeitura tome providência em relação. Só isso, presidente, boa noite a todos. Vereador Dr. Oswaldo, vereadores para fazer uso da palavra. Vereador Edio de Oliveira Souza. Palavra, professor Edio. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, como sempre faço, gostaria primeiro de tecer meus agradecimentos. Primeiro ao excelentíssimo senhor prefeito, pois em atendimento a um requerimento desse edil, eu vi no jornal, já colocou nos planos de evento a ação social em Terra Preta, que vai acontecer juntamente com o evento das festas dessa semana na Terra Preta. Exemplo esse que ocorreu no Parque Náutico e que esse vereador avalia como positiva, ação positiva no município. Estou certo, senhor presidente, que essa ação para a Terra Preta vai trazer muitos benefícios, pois estive lendo, então, as mesmas ações que houve aqui no Parque Náutico vai haver lá no bairro. Também, senhor presidente, tecer aqui meu agradecimento ao subprefeito lá de Terra Preta, seu Zé Ailton, pois esse vereador subiu aqui 2 vezes para cobrar lá o tapa-buracos da rua Antônio Álvares Simões, na Colina, trajeto que eu faço para ir para a escola, e estava incomodando aqueles buracos e já foi feito a operação, tanto lá como no Jardim América, na Rua 3, que esse vereador também pediu. Agora, tecer aqui também, senhor presidente, os parabéns ao Distrito Terra Preta, onde eu moro já há quase 40 anos, pelo aniversário que se deu nesse 29 de abril, e parabenizar o
vereador Rafael Tadeu por ter aqui apresentado a moção de congratulações. E também, amanhã, uma data histórica em nosso país, né, e muitos países que celebram o 1º de maio, Dia do Trabalhador, e nós sabemos, senhor presidente, que quem constrói essa nação são os trabalhadores e trabalhadoras, que muitas vezes nesse país não tem o seu valor merecido. E nós sabemos muito bem a luta que é para que essa classe conquistar em sua história os marcos, a luta, o sangue que custou. E até hoje, eu que sou professor, né, aqui nós temos hoje a visita dos alunos da Terra Preta, sabemos que está em greve a rede estadual e um dos motivos é realmente a desvalorização do trabalho dos professores. E para que realmente motive esses trabalhadores a voltarem à sala de aula onde os alunos esperam, eu espero que o nosso governador, Geraldo Alckmin, veja com carinho a situação dos professores. Senhor presidente, esse vereador tem 3 ofícios verbais a fazer. O primeiro, senhor presidente, eu gostaria de reservar esse espaço para que fosse enviado um ofício para o prefeito municipal, para que o mesmo oficiasse a OHL, a autopista, para, primeiro, proceder à iluminação no trecho sentido Mariporã, da passarela à alça de acesso à cidade, pois naquele local não tem iluminação. E nós sabemos que um trecho sem iluminação, ali pode acontecer acidentes, roubos. Obrigado. E também gostaria que fosse também oficiada a OHL, senhor presidente, para estudar o destino de cabines preferenciais do pedágio para quem queira entrar na cidade de Mariporã. Pois, em dias de trânsito, finais de semana, é um transtorno para quem vai entrar em Mariporã conseguir, pois as cabines, geralmente, quem vai entrar e utiliza do lado esquerdo, é muito difícil e perigoso para fazer o contorno para entrar na cidade. Então, aí ficaria essa equipe técnica da OHL estudar uma viabilidade para que fosse mais acessível a entrada da cidade. Já ouvi muitos motoristas dizerem que passaram, tiveram que retornar em Terra Preta, pois, devido ao trânsito, não conseguiram entrar em Mariporã. Segundo ofício, senhor presidente, que oficio o senhor prefeito para acionar a secretaria competente para que promova a limpeza, retirada de matos e conservação em um campinho de futebol, localizado na rua Oswaldo Rodrigues Silva, altura do número 276, Jardim Carpe, pois um morador daquele local me procurou e lá tem um campinho que eles mesmos fizeram, mas está numa situação difícil das crianças ali praticarem o esporte. Outro ofício, senhor presidente, que esse vereador aqui pede, aqui oficio o senhor prefeito para que também oficie a subprefeitura de Terra Preta e promova a limpeza e conservação dos campos de futebol nos bairros Jardim Sol Nascente, Jardim da Lagoa, pois a criançada também naqueles bairros dificilmente praticam o esporte porque os campos existem, mas não tem condições. Estão lidos os ofícios, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. O próximo vereador, doutor Oswaldo. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, doutor Ricardo.
Vossa Excelência tem 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, mesa diretiva, nobres colegas, público presente, internautas que nos assistem pela TV Câmara. Subo essa tribuna para fazer um ofício, senhor presidente. Gostaria de fazer um ofício e vou solicitar esse ofício, a seguinte informação. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que oficialize o secretário municipal de cultura, o senhor Juan Oscar Oxana, para buscar junto às faculdades dos municípios próprios estagiários para complementar as atividades extracurriculares das nossas crianças, que hoje encontram-se ociosas em suas casas ou perambulando pelas ruas. Na gestão anterior, muitas dessas crianças faziam cursos como judô, balé, teatro, etc. E hoje estão sem direção, pois esses cursos foram tirados e ainda não têm uma posição de quando ou se realmente irão voltar. Com isso, nossas crianças estão à mercê das marginalidades e que estão sempre prontos para dar uma ocupação a elas. Também gostaria de trazer aqui o meu pronunciamento em relação ao aniversário de Terra Preta. Parabenizo sim Terra Preta pelo seu aniversário, que se realizou no dia 29/4/2013. Parabenizo a todo cidadão que reside nesse distrito e que na verdade são cidadãos mariporanenses e não só cidadãos terrapretenses, são de Mariporã. Gostaria de salientar que uma festa é louvável, senhor presidente, mas seria muito mais importante se nós comemorássemos o que Terra Preta oficialmente precisa. Precisa de saúde, precisa de educação, saneamento, segurança, um planejamento urbanístico mais adequado, asfalto, calçamentos, infraestruturas, entre outros serviços que é obrigação da nossa administração realizar. Gostaria de comemorar com certeza o que o grande bairro distrital merece ter. Merece ter uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que ali esperam e sempre estão esperando de toda a administração que entra prometendo, mas sai devendo o respeito e a dignidade que toda família que reside no distrito de Terra Preta merece. Talvez ainda não temos muitos o que festejar, mas acredito que nessa administração não vai esquecer a Terra Preta, que também é um pedaço de Mariporã. Acredito na administração do Dr. Márcio e acredito que ela fará diferença. E essa diferença é importante. Muito obrigado. É só esse o meu recado. Obrigado, vereador. O próximo vereador para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Ele e o Hélio fizeram bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, a mesa, aos que estão aqui presentes. Hoje é um fato mais estranho, né? Marcinho, hoje eu estou um pouquinho mais presente. Mas, senhor presidente, eu gostaria de começar com os agradecimentos ao subprefeito José Ailton, a secretária de Obras, através do senhor Fred, e ao secretário de Educação, o senhor Rogério. Todos eles vêm atendendo nossos pedidos e trabalhando também em prol da nossa população. Senhor presidente, como é de praxe, eu vou fazer meus ofícios. E no meu primeiro ofício eu peço que oficie ao excelentíssimo senhor deputado Celino Cardoso votos de congratulações à Nossa Excelência pela inauguração do mais novo empreendimento localizado... Foi
no distrito de Terra Preta, Hotel Refúgio Vista Serrana, que com esse novo empreendimento trará arrecadação ao nosso município e gerando empregos aos nossos munícipes. No meu segundo ofício, peço que oficie a excelentíssima senhora diretora do Colégio Objetivo Mairiporã, votos de congratulações pela belíssima Feira das Nações, feita pelos alunos, professores e pais. E no meu terceiro ofício, solicito ao senhor prefeito municipal que determine ao órgão competente a faixa de pedestres no seguinte local: Avenida Prefeito Dr. Sarkis Telian. Isso se faz necessário porque os pedestres precisam atravessar a rua e mais uma calçada para chegar até o ponto de ônibus que está situado ou mesmo localizado junto à rodovia Fernão Dias. Senhor presidente, esse é o meu ofício. E eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores pelo nosso dia, que será comemorado amanhã, que é o dia 1º de maio. Que o trabalho seja o alicerce de um povo e que as conquistas sejam fruto da aplicação e o engajamento de cada pessoa. Parabenizar ainda pela garra, dedicação, determinação de cada um em suas determinadas funções, inclusive nós, vereadores, em nossas funções. Que somente com a força de nossos trabalhos que poderemos ter êxito em nossos objetivos. Meu muito obrigado, um feliz dia de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, doutor Oswaldo. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, o vereador Aladim. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite para o presente, aos jovens da Terra Preta e também ao Paulinho, que senão ele briga. E eu queria, aqui, senhor presidente, em primeiro lugar, solicitar os ofícios, antes de começar os assuntos, também ao senhor prefeito, para que ele possa cascalhar a rua José Luiz da Silva, o bairro Lense Flora, põe entre parênteses o DIB, e também cascalhar e patrulhar a rua Servidão, continuação da estrada da Olaria, referida à rua do Pesqueiro Taquenaca, no bairro Rio Acima. Inclusive, ela já reclamou na ouvidoria sobre o protocolo número 87. Também ao senhor prefeito, até pegando gancho do que o vereador Rafael Tadeu falou aqui sobre os veículos abandonados, o Marcinho veio aqui também e falou muito bem, e porque o prefeito, até pedi em maneira de ofício, até estou aberto aqui com os vereadores, abriram esse leque aqui, é um tema que eu já estava na cabeça há tempo, agora me lembraram, para que ele possa estar revendo, senhor presidente, essa questão do pátio de apreensão de veículos, porque no passado eu andei verificando essa questão e tinha 3 processos do Ministério Público contra o pátio de apreensões ali no Pico do Olho d'Água, também tem um no Mato Dentro, do outro lado ali, e um na Canjica, porque estava sem o convênio. Ele pode ser feito através direto da Polícia Civil, com esse pátio, ou da própria Prefeitura. A Prefeitura costuma desonerar isso para evitar problemas políticos e para os políticos. Então, é feito pela Polícia Civil e eles que se entendam lá. Então, para que eles possam estar nos informando, o senhor prefeito possa estar informando, a respeito desse convênio, como está essa situação, né? Porque a Prefeitura, mesmo que ela não sendo parte direta disso, ela é indireta. Então, ela tem que ela possa estar nos informando, essa casa de leis, que a gente possa estar passando à população como está essa situação, para onde é mandado os veículos. E hoje eu não sei dizer formalmente isso. Queria também relatar, só que agora já acabou os ofícios, sobre a questão do projeto de lei que tramitou nessa casa de lei sobre o parcelamento de dívidas, né? A lei fala que tem que dar 30%, só que o estudo que eu andei tendo aí na dívida ativa, a gente está com 52 mil processos aí em andamento, alguns parados, outros irregulares já paralisados, outros desistiram. E essa entrada de 30%, senhor presidente, para quem deve 15 mil,
não é fácil. Dá 5 mil na lata, ou muitas vezes dá 2, 3 mil reais. Não é fácil parcelar isso, né? E a gente aqui dificilmente tem algum vereador ou qualquer pessoa nessa cidade que não reclame da questão de você ter um terreno e não poder construir, não poder investir, não poder fazer nada. E eu conheço muita gente, principalmente na região ali da Pedra Vermelha, aquela região onde passa o parque ali, que hoje continua tendo a questão da tributação do IPTU, inclusive a minha família ali, e que não teve a revogação da prefeitura, não teve essa questão do parque da indenização. Então isso é só uma situação. Imagina o restante. E até por isso, senhores vereadores, que esse tema da habitação, que eu tenho relatado há muitas vezes aqui o esgoto que a gente fala, o cascalhamento, a implantação de luminárias, a implantação da rede elétrica, isso aí, tudo é relacionado à habitação. Muitas vezes a gente fala, né, que absurdo, a prefeitura não tem isso, não tem aquilo. Porém, nosso plano de habitação, que deveria constar, o nosso código de obras, código de postura, tudo determina que deve ter, no plano de loteamento, existe um plano que é feito com um projeto, que o loteador tem que implantar num determinado período de 2 a 4 anos, água, luz, esgoto, asfalto, para depois ter a moradia. Só que aqui nessa cidade se consolidou ao contrário. Tudo veio primeiro para depois solicitar o número predial, para solicitar a planta, que não sai de jeito nenhum, porque a CETESB não libera, a Sabesp ainda provoca no Estado essa proibição, a lei ambiental complica mais ainda, senhores vereadores. Então, esse projeto de resolução, eu estou colocando para apreciação dos senhores, e eu tenho certeza que é de interesse da municipalidade, é de interesse de todos os edis aqui dessa casa, essa regularização. Então, o que eu quero é criar uma comissão para estar auxiliando toda essa questão, essa informação, essa luta com o Estado, com a municipalidade, com a Secretaria de Obras, essa cobrança para com o Executivo, na nossa questão de habitação, que a gente fala totalmente sobre a regularização fundiária. E a falta disso, hoje, o estudo do plano habitacional de interesse social que a Prefeitura fez, municipal, apontou 138 assentamentos. E pelo conhecimento que eu tenho, se eu não me engano, senhor presidente, pelo estudo que eu fiz o ano passado, são 11 mil, pelo menos no ano passado, 11.709 residências sem registro nesta prefeitura, incluindo tudo. Então, essa é a perca de receita que nós temos. Então, nós temos cobrança em todos os lugares, as pessoas querendo se regularizar, não é verdade, Paulinho? As pessoas querendo se regularizar, mas não conseguem. Então, essa é a nossa dificuldade. Então, eu queria, através desse projeto de lei, pedir esse apoio dos senhores vereadores. Eu tenho certeza que o Marcinho tem essa dificuldade na Serra. Estava aqui falando agora, né, vereador? Todos aqui têm, o Nil deve ter essa dificuldade em Hortolândia, o professor deve receber muitas reclamações. Agora há pouco a gente estava aqui, né, vereador, com um amigo de Vossa Excelência, que tem essa dificuldade. Isso tudo, sabe, no pior dos casos que a gente pense com o olhar clínico, é uma renúncia de receita absurda que nós deixamos de arrecadar. É um absurdo, absurda. E nós precisamos tomar medida disso. Então, com esse sentido, senhores vereadores, que eu estou pedindo apoio nesse projeto de resolução, nessa comissão de assuntos relevantes, assim como nosso nobre presidente começou uma luta aqui, e eu tenho certeza que não foi só uma gota, mas foi um tremendo proporcional nesse mar dessa dificuldade do que foi a questão da isenção do pedágio, e teve vitória agora. Então, a gente, para conseguir dar uma resposta amanhã para a população, a gente tem que começar hoje. Então, é isso que eu estou propondo. Outra questão que eu queria também só justificar, até consultei aqui o doutor Oswaldo, que ele é referido aqui, nossa referência no Legislativo, pela sua experiência, para falar a idade, doutor, com relação ao plano de carreira, hoje eu recebi um munícipe que teve que marcar um médico para setembro, porque não abria agenda. Eu acho que até a Secretaria está tendo uma dificuldade tremenda, porque está tendo dificuldade com o médico, a contratação. Então, eu tenho certeza que o doutor Márcio está empenhado nisso, ele já tem feito, através do abono ambulatorial, correto, doutor Oswaldo? A atividade ambulatorial,
ajudado imensamente os médicos que ali estão. Então, ele tem olhado clinicamente para esses médicos. Então, que essa Câmara, a Comissão de Saúde aqui dessa casa também, pudesse estar cobrando esse plano de carreira na área de saúde, que eles são distintos. A gente não pode olhar médico como um servidor comum. Ele é, assim como o professor, especial. Ele é especial, ele é essencial para a vida. E também, sobre uma outra questão, o vereador Marcinho também comentou sobre a ETM aqui. Doutor Oswaldo, velho de casa, mais uma vez aqui, fez a sua parte, com a questão dos pacientes que estão tratando de saúde, né? A gente tem uma lei em São Paulo que ele tem passe livre. Aqui, o que acontece, doutor? E eu vou até apreciar isso, só vou mencionar porque eu estou ainda em estudo sobre essa questão dos enfermos que têm a necessidade de veicular pela cidade. Porém, eles recebem o passe, que é feito através de passe, não cartão, para vir somente nos dias de consulta, seja aqui ou em São Paulo. Eles recebem da assistência social. E muitas vezes, um paciente que tem problema oncológico, ele sente dores, ele precisa buscar um remédio, ele precisa buscar um medicamento, e isso aparece do nada. E, logicamente, ele não está trabalhando. Então, como ele vai pagar a passagem? Então, até, vou estar apreciando com os senhores vereadores, até essas questões que estão levantando sobre transporte, para que a gente estude isso, doutor Oswaldo, com o senhor como propulsor e por favor, doutor. Uma parte, vereador. Realmente essa lei é desde 2002 que tem a lei de transporte gratuito para doentes incapazes na cidade. Eu fiz a lei de acordo com a lei estadual e a lei federal, foi aprovado. Aí foi feito um decreto de acordo com a lei, que foi o primeiro decreto, na época do mandato do prefeito, o ex-prefeito Jair de Oliveira. Só que o dono da ITM não gostou do decreto. Aí fez outro, que era em desacordo com a lei. Aí eu mandei para o Ministério Público. O Ministério Público obrigou eles a mudarem o decreto. Aí fizeram um decreto pior ainda, né? Ele não obedece à lei, o decreto. Primeiro decreto, a lei diz que fala em carteirinha de transporte gratuito fornecido pela empresa. E a custo zero para a prefeitura, esses doentes irão viajar. Deveriam viajar. Eles não dão carteirinha de transporte gratuito a esses doentes. Eles dão passe, como o senhor falou, de acordo com os dias da consulta. Fica marcado. E os passes são comprados pela prefeitura para dar para os doentes. Só que quando eles trazem a planilha de custo da passagem, eles colocam os doentes como custo para eles, sem receber a passagem. Então, assim, é um absurdo isso. Já conversei com essa administração, porque na outra não adiantava conversar, porque havia uma amizade profunda entre os poderes aí e a empresa. Então não adiantou, eles não mudaram o decreto e eu desisti. Então quem sabe agora a gente consiga fazer com que a lei realmente funcione, que essa população seja atendida. E eles não andam de graça, eles andam de graça, mas os outros passageiros acabam pagando a passagem para eles, porque entra na planilha de custo. E a prefeitura, ao invés de dar carteira de transporte gratuito, que nem é a prefeitura que tem que dar, quem tem que dar a transporte, a empresa, a prefeitura compra passe e dá para os doentes viajar. Um absurdo, o senhor tem toda a razão. O David já brigou aqui, nós passamos uns 2 anos aqui, eu e o vereador Júlio já fomos até o Ministério Público por conta disso e até hoje a gente não conseguiu fazer com que a lei seja respeitada aqui. Obrigado a explanação de Vossa Excelência, ninguém melhor que o senhor para falar disso. Então, o que a gente quer dizer, senhor presidente, é que somente que uma pessoa que tem câncer de intestino, que tem uma gangrena na perna, que tem qualquer anomalia na saúde, ela não está andando de ônibus para passear. Ela não pode trabalhar, ela está incapaz. Ela não recebe. Então, para que acontece tudo isso? É uma questão de conceito, questão de visão. Então, a gente tem que começar a olhar essas pessoas com um olhar bem mais atento e respeitoso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra o vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero aqui desde já cumprimentar aos
mariporanenses, moradores do distrito de Terra Preta, pela data em que eles comemoram a fundação do bairro, do distrito. Eu acho que eles têm todo o direito de fazer a sua comemoração, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão da divisão que existe, que sempre existiu e cada vez está pior entre Terra Preta e Mariporã. Então hoje eu descobri aqui que Terra Preta tem uma história, toda ela particular dela, pessoal dela, da fundação do município que eu desconhecia. Quem mora na Terra Preta não se diz mariporanense, se diz terrapretense, né? Eles têm lá um campeonato de futebol de Terra Preta. Mariporã tem um campeonato aqui de Mariporã. Comemoram o aniversário da Terra Preta. Eu nunca vi uma cidade que tem 2 aniversários. Um aniversário, se tem uma comemoração de um motivo religioso, ou como eles têm lá a festa deles do arrancadão, ou da igreja local, eu acho tudo isso justo. Eu acho que eles têm o carnaval, nós temos carnaval aqui, eu acho que eles têm o direito de ter o carnaval lá. Mas eu vejo que é muito ruim essa questão dessa divisão que existe entre Terra Preta e Mariporã, até com o apoio do próprio poder público, que vai fazer uma festa para o aniversário da Terra Preta. Se faça uma festa para o Dia do Trabalhador, da indústria em Terra Preta, eu acho justo, porque lá existe realmente muitas indústrias. Mas fazer um aniversário do distrito, eu acho estimular ainda mais essa separação que existe no nosso município. Nós já temos uma separação geográfica aqui, que é a serra, que foi tombada e o acesso só pode ser feito pela rodovia. Então eu acho assim que essa separação torna a Terra Preta pequeno e torna Mariporã pequeno. Quer dizer, eu acho que se nós nos víssemos com todos os mariporanenses, seria muito melhor para todos nós, né? Melhor para a Terra Preta e melhor para nós. E cada vez mais eu ouço isso aqui, né? Eu já ouvi aqui falar num colega nosso, o ex-presidente Valdecido Marques, com todo respeito, gosto muito dele, mas ele se intitulava terrapretense juramentado. Ele vivia dizendo isso. Quer dizer, eu desconheço, né, que exista uma cidade que tem 2 aniversários. Nós temos uma cidade com 2 aniversários. E os 2 comemorados com dinheiro do povo. Acho muito estranho. Mas, de toda forma, eu acho que é uma coisa para se pensar. Eu conheço políticos que sempre carregaram bandeira dizendo que iriam separar a Terra Preta de Mariporã, iriam fundar uma nova cidade. Mas isso já faz mais de 20 anos que eu ouço isso, e sempre usaram isso politicamente em favor para dizer que é amigo da Terra Preta, mas na verdade sempre souberam que não vão conseguir separar a Terra Preta de Mariporã, e nós vamos continuar juntos, e acredito que a gente tenha que continuar junto, porque nós já somos pequenos juntos, quer dizer, se dividir vai ser 2 nanico, então aí é que fica ruim mesmo, né? Então, eu gostaria de que isso fosse observado, principalmente pelo poder público, para que isso não fosse cada vez mais alimentado, essa questão, né, de terrapretense, aniversário Terra Preta e Mariporã, né? Nós somos todos aqui vereadores de Mariporã, inclusive de Terra Preta. Conselheiro Parva, pois não, vereador. Só para deixar também esse reclamo em relação à Serra, muitas pessoas que moram na Serra falam, eu moro na Serra. A pessoa não fala que não mora em Mariporã, mora na Serra. Mas isso também tem culpa, o próprio poder público tem culpa. Lá, na entrada do portal da Serra, quem vem de São Paulo, que entra ali na Roseira, no José Genezela, tem uma placa de trânsito, dizendo todos os bairros e tal, e tem lá na placa dizendo Mariporã, com a seta à frente, quer dizer, não é... Ali ele não está em Mariporã, ele está na Serra. Ele não chegou ainda. Então, assim, haveria lá centro. Não Mariporã. Mariporã ele chegou já em Mariporã. Aí tem uma placa, na placa dizendo Mariporã. Quer dizer, o cara tem que andar mais para chegar em Mariporã, sem que ele está dentro de Mariporã. Então falta o poder público atentar um pouco mais referente a isso. Obrigado, Edu. Porque a gente tem, a cidade é muito grande, se não atentarmos a isso, então nós vamos fazer aniversário lá da Serra, né? Eu vou pedir para fazer o aniversário do Rio Acima, e cada um vai pedir para fazer um aniversário. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador para fazer uso da palavra. Vereador Écio Minozzi Júnior.
Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente desta casa, Écio Minócio Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de estar recordando a solenidade de sexta-feira, na qual tivemos a oportunidade de estar recebendo o título de cidadão mariporanense e também prestar essa homenagem a mais algumas pessoas que os vereadores dessa Casa de Leis, no ano passado, resolveu estar homenageando. E fiquei muito satisfeito também com a presença do seu prefeito municipal, boa parte do seu secretariado estava presente, e foi uma sessão grandiosa e importante, porque há aquela expectativa de que o vereador ouça nome de rua ou então dá título de cidadão mariporanense. Isso também faz parte da prerrogativa do legislativo, mas nós temos outras atribuições e procuramos fazer da melhor forma possível. Então agradeço a todos os senhores vereadores que tiveram a oportunidade de estar presente, os que não tiveram, tinham motivos válidos e justificáveis, e agradeço muito pela contribuição e a participação de todos os senhores. Eu gostaria de estar aqui parabenizando e percebendo, depois de 4 meses, a atuação do governo municipal. Através do Departamento de Trânsito, a gente percebe que o pessoal está organizado, está trabalhando. Claro, tem muitas coisas ainda para serem feitas, mas a gente está vendo a cidade com uma melhora na sua sinalização horizontal e vertical. A gente está vendo que a implantação de zona azul, no caso da Rua Ipiranga, por exemplo, que há muitos anos os vereadores pedem, porque ali é uma área de comércio e precisa se regulamentar para que aquilo ali seja realmente o espaço de estacionamento seja utilizado de uma forma ordenada, né, para que as pessoas estacionam, ficam o dia inteiro o carro lá, e o comerciante ali tem que fazer as coisas rodarem, né? Nós estamos falando aqui em arrecadação e tem uma série de situações. Então eu quero parabenizar o prefeito pela escolha do diretor de trânsito, Mascarenhas, que vem com um trabalho profissional, tem um organograma de serviço. Se você perguntar para ele o que vai acontecer semana que vem, ele sabe, ele tem uma organização. E percebo que isso vem aos poucos, o governo vem aos poucos se transformando e mostrando para o que veio. Tem muita coisa para ser feita, tem vários problemas ainda para serem resolvidos. É lógico que a minha expectativa, além de ter apoiado esse projeto político e ter caminhado junto, né, a minha expectativa é que esse governo faça a diferença e que deixe para a gente um legado de planejar a Mariporã que nós queremos para os próximos 30 anos, que é o período que a gente tem de expectativa. Eu gostaria que o governo se debruçasse sobre o planejamento, pensasse estrategicamente a cidade e veja que tem alguns sinais de que isso está para acontecer. Torço muito por isso. Estou do lado desse projeto, desde que ele venha de uma forma clara e transparente para todos nós. Eu gostaria também de entrar, antes de falar o assunto central, e entrar na seara em cima do que o doutor Oswaldo falou relativo à Terra Preta. Eu respeito extremamente a opinião do nobre vereador, acho que Vossa Excelência tem fundamentação, mas eu entendo que nós estamos comemora-se no dia 29 de abril, o aniversário do único distrito industrial que nós temos no município. É esse o meu entendimento. Não é? Não entendo, e concordo com Vossa Excelência, quando o uso político, quando se vende a ideia da emancipação, é uma falácia, porque sabemos que a legislação federal impede que isso ocorra. Mas nós temos que entender que Terra Preta é diferente de outros bairros, porque lá é o distrito industrial. Eu entendo assim,
peço desculpas se eu Vossa Excelência tem o direito de apartear, peço desculpas de estar contrariando, mas eu penso dessa maneira, eu gostaria de estar expressando. Porque senão, nós estamos incentivando, sim, que as coisas caminhem para um outro lugar. Agora, que é claro que todo mundo queria ter o carnaval na Serra, o carnaval no Rio Acima, queríamos ter a festa do aniversário do bairro, por exemplo, que a história de Mariporã, e eu vou parabenizar Vossa Excelência, Rafael Tadeu, o Vila Machado, Santinês, e a história de Mariporã diz que lá era uma posição estratégica. Lá tem um valor histórico. O povo que conhece sua história comete menos erros. Bom, parabenizar Vossa Excelência, vereador Tadeu, por ter lembrado o que a história escrita do nosso município e um pedacinho que é o distrito de Terra Preta. Vossa Excelência abordou de uma forma muito importante. Acho que nós temos que vir buscar a nossa história também do município como um todo. Gostaria de estar, e aí, parabenizando o povo de Terra Preta, os moradores de Terra Preta, os mairiporanenses que moram em Terra Preta, tá certo? Pelo aniversário do distrito. E vou falar do dia 1º de maio. Para mim, o dia 1º de maio é o dia do trabalhador no Brasil todo, no mundo, não necessariamente no mesmo 1º de maio, mas sempre se comemora o dia do trabalhador. Agora, eu queria dizer, e estou escrevendo um artigo essa semana, que 1º de maio também é o dia do professor. O professor, como médico e outros, também são trabalhadores. E estou ressaltando nesse artigo esse momento que a rede pública estadual vem vivendo de paralisação, para reivindicar reposição de salário, para reivindicar que o governo do Estado de São Paulo, né, e os vereadores do PSDB, gostaria que Vossas Excelências entendessem que o governo do Estado de São Paulo, que está à frente, o PMDB, há 16 anos, não vem cumprindo com a lei do piso, que compõe uma jornada de 33%, que o ano passado tinha que estar aprovado 5%, deixou de colocar 5% de reajuste salarial. E os professores estão pedindo que se cumpra a lei. 6% aprovado, o governo chega a 8%, mas faltam 5%. A disputa é por 5% nesse momento. Claro que, se for repor as perdas dos últimos, desde 1998, chegamos a 37% de perda salarial. Então, quando dizem assim que educação é importante, eu ouço isso no dia do professor, mas no dia seguinte a gente esquece, né? E ouço isso muito na campanha eleitoral, principalmente dos governantes, né? Que enaltece a professorinha, não sai lá todo mundo com a professora, olha, minha professora, e a professora no final toda orgulhosa, né, velhinha, fala, olha, meu aluno talvez seja o governador, mas depois esquece dessa questão. E Mariporã, aí é um outro assunto, mas diz respeito à educação, nós estamos aqui há 45 dias aguardando que se regulamente a evolução funcional que está no Estatuto do Magistério, aprovado por essa Casa de Leis desde 2007. Depende ainda de uma regulamentação, um decreto do seu prefeito, né? Já fiz essa indicação e já solicitei e reclamei em plenário na semana passada, e hoje tive a oportunidade de falar com o prefeito sobre esse assunto, e ele se comprometeu de ter um posicionamento agora até sexta-feira, porque as professoras têm direito à evolução funcional, está na lei, né? De 3 em 3 anos, aqueles profissionais que são assíduos, que não faltam, eles têm direito a 3% de reajuste de 3 em 3 anos, 1% ao ano. Né? E nós, desde 2007, isso está para ser regulamentado e não se faz. E o prefeito, muito sensível, entrou em contato com o secretário da Educação, e o secretário da Educação e o prefeito chegaram a um posicionamento de resolver isso. Eu acho que proximamente teremos um decreto. Um decreto que regulamente para fazer justiça de uma lei. De novo, a gente está falando da lei. De uma lei que foi aprovada por essa Casa de Leis aqui. E eu gostaria também
de desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, o vereador Juvenildo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, gostaria de encaminhar aqui 3 ofícios. O primeiro, para que o prefeito determine ao departamento competente para que viabilize o conserto do computador da escola Elisa Negre, que está há 2 meses lá sem computador, e o computador hoje numa escola acho que é uma ferramenta tão importante. Fiz uma solicitação verbal e a gente não conseguiu solucionar, então estou oficiando aqui para que a gente tenha êxito nesse pedido. O segundo ofício é de agradecimento aos senhores secretários David José Ribeiro Alves, secretário de Esportes, José Ailton, subprefeito de Terra Preta, e o nosso secretário Marcelo Tanagra. Na última quarta-feira, nós fizemos uma reunião em Terra Preta relacionada ao esportes, algumas situações que vêm ocorrendo lá naquele campeonato, e esse vereador solicitou a presença do secretário, os 2 secretários, e o Zé Ailton, nosso prefeito, e graças a Deus teve um bom resultado, e está sendo... o campeonato está sendo tratado de uma forma bem bacana lá, e os times, né, que representam essa modalidade do futebol ficaram satisfeitos com a reunião. O segundo ofício, senhor presidente, para que o prefeito determine ao setor competente, a fim de que estude a possibilidade de promover atividades na quadra esportiva localizada na Rua São Paulo, bairro Pinheiral. O objetivo é promover o esporte como meio de unir, incentivar e ocupar os jovens e crianças da comunidade com atividades saudáveis, organizando eventos esportivos com a formação de times de futebol, basquete, voleibol, dança, música, ginástica e grupos de recreação. O prefeito, como havia colocado isso na sua trajetória aí na campanha, ele está implantando... Se não me engano, tive contato com o David, o secretário de esportes, e com o secretário Rogério, que é a parceria Educação e Esportes, vai implantar 15 polos de esporte na cidade, nessas regiões mais afastadas, como Terra Preta, se não me engano, são 3, né, professor Ed? O senhor que está bem atualizado lá. Petrópolis, lá na Serra, o Márcio também comentou que vai ter um polo, né, de esportes, como o prefeito tem esse projeto, são 15, então... De repente, nesses 15, eu acredito que ali no Pinheiral, uma região que existe uma vulnerabilidade muito grande daquela comunidade, né, que são lugares como Pinheiral, Capoavinha, Jardim Brilha, a gente sabe, todos nós sabemos aqui que lá tem que ter uma atenção especial, e a prática, eu sempre falo, a prática mais barata, a forma mais barata de você proporcionar à comunidade, eu acho que é o esporte mesmo, não tem outra não. Só fazer um comentário aqui. Primeiro eu queria parabenizar, já fiz isso no dia da reunião, o Oswald e a Betina, que é do nosso Partido Verde, são os coordenadores da Bacia 7. Eles incansavelmente durante a semana organizaram o evento aqui, né, que ocorreu no sábado, né, aqui no sábado à tarde. E muito, muito bem organizado, muito importante o evento que ocorreu aqui. O meu amigo Kaká sempre está frisando essa questão. Inclusive ele estava presente também. E os militantes do PV da nossa cidade e das nossas regiões. Nesse encontro da Bacia 7, composta por 13 cidades, compareceram autoridades como o Marcelo Chequetini, que representa o partido em Morato, Dr. Márcio também esteve presente, doutora Débora, deputado federal do partido Roberto Luceno e o deputado estadual Beto Trículo, que compõem essa bacia. Espero que a gente consiga cada vez mais eleger novos líderes desse partido, para que não surjam alguns partidos aí que acabam migrando para outros rumos e acaba
fazendo uma grande divisão, e quem perde com isso é a nossa região, né? No caso, a Bacia 7, composta por 13 cidades. Tiveram presentes alguns vereadores das regiões, das cidades também. Então, acho que foi um evento muito bacana, e só parabenizar o Oswald e a Betina que organizaram esse evento. Meus colegas Valdeci, né, do América, estiveram presentes, o Marcos do Táxi também, os colegas de partido, né? Então, só para frisar aqui. Muito obrigado, boa noite. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito. Não havendo mais vereador, convido o presidente Écio Minotti Júnior que retorne seus trabalhos. Agora vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Aladim, senhora Ana Lúcia Rocha, e do Rafael Tadeu, o senhor Gilberto Ortiz e Luciano de Alcântara. Luciano de Alcântara. Obrigado. Vamos passar para a ordem do dia. Será discutido e votado o projeto de lei número 23 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei número 23 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a alteração do artigo 4º da lei número 2495, de 26 de setembro de 2005, e revoga a lei número 3.208, 19 de outubro de 2012. Agora coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Deixa eu só deixar que a população presente saiba, depois de ouvir os números e a ementa, do que se trata esse projeto. Na verdade, como não houve discussão, eu me permito estar comentando. Se trata de alterar a forma que se compõe o Conselho de Saúde Municipal, não é? Com representatividades, amplia a representatividade dos segmentos da sociedade, né? E propõe que ele seja mais efetivo e ativo. Então, é nesse sentido que está o projeto de lei. Coloco, então, em votação, e a votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 23 de 2013 por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça o uso da tribuna na explicação pessoal, pelo prazo máximo de 5 minutos, sobre tema livre. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, os internautas.
Indicação 389 de 2003. Contratar a empresa de transporte Mariporã para estudar pontos de ônibus nas rotatória Cobrascal, Estrada do Corumbá. Indicação 388 de 2013. Contratar o departamento competente para implantar 2 lombadas na Avenida Demétrios Conides, próxima à Escola Municipal Tirciana. Indicação 390 de 2013. Contratar o departamento competente para remover um poste em frente a um portão impedindo entrada de veículo. Obrigado, nova vereadora. O próximo vereador para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero fazer um comentário sobre a indicação que eu fiz para o prefeito. Na verdade, não é bem um comentário, é uma reclamação. É sobre o laboratório que presta serviço, o laboratório de análises clínicas que presta serviço para a prefeitura. Esse laboratório, senhor presidente, ele está situado aqui na Rua Brasil, número 48, e num local assim totalmente inadequado para a prática da atividade deles. Isso porque na chegada ao laboratório já se percebe que ali não é um lugar adequado, porque você não consegue abrir a porta do carro, né? A calçada, ela está a 1,5 metro de altura do nível da rua, a calçada do prédio onde está o laboratório. Você não abre a porta, local difícil de estacionar. Escadaria para chegar à entrada do laboratório. E para subir ao laboratório, tem uma escadaria ali de pelo menos uns 80 degraus ali. Então, assim, as pessoas que frequentam o laboratório, na sua grande maioria, são pessoas idosas. São aquelas pessoas que precisam fazer exame mensalmente, pessoas com doenças graves, têm que subir uma escadaria enorme ali. Então, eu estou pedindo para o senhor prefeito para que exija da contratada que encontre um lugar adequado para prestar o serviço à população. O que aconteceu, senhor presidente, é que esse laboratório ele funcionava lá no posto de saúde, num local bem apropriado, plano, ao lado do posto, para que ele funcionasse ali. Ele parou de funcionar ali, até porque havia uma irregularidade. É uma empresa particular que usava o espaço público para prestar serviço à prefeitura e não pagava aluguel. Aí, no fim do governo passado, eles saíram correndo de lá, porque descobriram que eles não poderiam estar ali. E eles vieram, então, para esse prédio aqui. Então, ele está aí desde dezembro, que esse laboratório está aí. A reclamação, assim, é muito grande, de muitas pessoas que não conseguem subir a escada para colher o exame, colher sangue, enfim. É totalmente inadequado aquilo ali. Então, eu estou pedindo para o senhor prefeito, quero fazer esse comentário, porque é uma reclamação, né? Eu estou pedindo para que ele exija mudança, mas na verdade é um desabafo que as pessoas que me procuram, como eu represento aí a população de Mariporã, acho que a população tem o direito de reclamar do que está acontecendo. Tem o direito não, o prefeito tem o dever de mudar aquele lugar ali. Só isso, senhor. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador para fazer uso da palavra. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu. Boa noite a todos. Senhor presidente, é a nossa mesa. Eu quero deixar aqui o meu apoio ao senhor em relação ao que o senhor disse sobre os professores, essa desigualdade, essa falta de realmente de reconhecimento do governo. Minha esposa também é professora, né? E o que eu vejo hoje, quando eu comecei a estudar, o meu sonho era ser professor, que é a coisa mais bonita do mundo. Você sempre achava que a tua profissão seria professor. Infelizmente hoje, nós vemos o desrespeito total
uma pessoa que é símbolo, que realmente não é que ele vai te dar a educação, que a educação vem de berço, vem da casa. Nós vamos para a escola para aprender. Infelizmente não é reconhecido. Então a questão do governo, PSDB, eu acho que eles estão tendo o resultado. O resultado começou pela Prefeitura de São Paulo, onde o PT hoje tem o prefeito. E se realmente nós não tomarmos cuidado, se o nosso governador realmente não fizer reconhecimento, acredito que até mesmo o governo de São Paulo vai mudar de mãos. Eles falam muito de unidade. Eu acho que a unidade somos nós. A unidade é o professor, que tem lá seus alunos na classe de aula. Então acho que tem que realmente estabelecer alguns quesitos, né? Saber o que é unidade. Unidade é o nosso voto, é o voto de todos. Então, que se reconheça o professor, que dê realmente o valor merecido, tá certo? É só mais um esclarecimento, assim, diria que até Bom, gente, é só isso, obrigado. Obrigado, vereador. O vereador doutor Oswaldo. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra o professor Édio. Senhor presidente, como é praxe desse vereador, tornar públicas as indicações, a indicação número 383, esse vereador indica para que seja criada nessa cidade uma vara do trabalho. E em outras gestões, senhor presidente, é de conhecimento desse vereador que o TRT chegou até mesmo disponibilizar juízes para Mariporã, mas não foi possível por conta do local que tem que ser cedido pela prefeitura, e por 2 vezes a cidade perdeu vara do trabalho. E essa cidade usa hoje o serviço da vara do trabalho de Franco da Rocha, e como o nosso distrito Terra Preta que detém a maior demanda de ações trabalhistas, acaba usando a Justiça do Trabalho de Franco da Rocha, causando transtorno aos trabalhadores que para lá têm que deslocar. Então, esse meu pedido, senhor presidente, na indicação 383, inclusive assinada por todos os vereadores, inclusive pelo presidente, é mais do que justa. Nossa cidade, aproveitando o dia de amanhã, o dia do trabalhador, né, que se crie aqui uma vara do trabalho, onde possa ser cômodo para o munícipe e também para que haja uma maior fiscalização na Justiça do Trabalho, nossa região, que não temos, e temos que usar a cidade vizinha. Senhor presidente, eu faço também uma indicação a respeito do problema do lixo em nossa cidade. Esse vereador teve o cuidado de fotografar em várias estradas, até mesmo no bairro do Nil, lá no Hortolândia, no Canjica, Mato Dentro, estrada do Cinco Lago, e a quantidade de lixos despejados nas estradas é muito grande. Estive essa semana conversando com o nosso secretário de Meio Ambiente, e ele até ficou surpreso pela quantidade de lixo que há nas estradas. Até ele mesmo deu uma ideia que realmente está estudando a viabilidade de estar levando para Terra Preta, uma ATT, onde possa estar dando fim, principalmente esses restantes de construção civil que há muito nas estradas. É uma indicação 387, eu falo justamente dessa questão, indico inclusive os locais onde há essas quantidades de lixo e resto de construção civil. A indicação número 380 também é uma matéria relevante, senhor presidente.
juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, esse vereador tomou conhecimento do problema enfrentado hoje no município em relação à castração de animais. Nós temos hoje uma demanda muito grande de 5.000 cadelas e 2.500 gatas que precisam ser castradas. E temos locais aqui, lá na Serra, aqui no Gorô, onde pessoas que tentam fazer esse trabalho de cuidar desses animais acabam tendo problemas porque esses animais são maltratados, não têm condições. E uma das soluções seria a castração para que não aumente o número da espécie. Então eu faço essas indicações e estou justificando nessa data. E é só isso, senhor presidente. Obrigado, estão lidas. Obrigado, vereador. Próximo vereador para fazer uso da palavra. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra o vereador Aladim. Senhor presidente, eu vim aqui só para, que no momento do expediente não deu para falar, e consolidar com Vossa Excelência com relação aos professores. Professor, é só nesse país que não tem valor. É impressionante. É impressionante. A política de respeito, né, e a política que é dada em cima do professor é impressionante como é desrespeitosa nesse país, né? Você vê o Japão, depois do pós-guerra deles, ainda eles investiram 50 anos depois, investindo em educação, porque isso, bem falou o vereador aqui, vem de berço mesmo. Isso não é professor que tem que ficar ensinando bons modos dentro da sala, o professor tem que ensinar matéria, e ainda assim os professores se dão o trabalho de fazer isso, e um país do tamanho do Rio de Janeiro como o Japão consegue dominar o mundo do automobilismo e da tecnologia, os aparelhos eletrônicos. Hoje no mundo inteiro, as melhores marcas. Impressionante. E isso é investimento em educação em professor. Agora, nesse país, é sempre mais do mesmo, sempre que vamos fazer. Bom, continuando a educação, em 2008, antes de começar o mandato, eu tive com o deputado Estevão Galvão, Marcinho estava comigo, Marcinho fez alguns pedidos, e eu fiz um pedido de ETEC, a qual, graças a Deus, nós fomos consolidados com um trabalho que ele fez com o governador, com o secretário de Desenvolvimento Econômico na época, que era o Alckmin, o atual governador, que nos cedeu a descentralização aqui no Mufarrege. E o trabalho que foi feito na gestão anterior, muito incisivo, deputado Paulo Barbosa, que era secretário de Educação na época, e se empenhou bastante, deputado Celino se empenhou bastante. Pois não, vereador? Vereador, só uma parte. É verdade, foi o primeiro deputado que nós tivemos na Assembleia, conhecemos, e foi um pedido que o senhor fez para que viesse a ETEC, mas infelizmente no governo passado, quem veio inaugurar foi um outro deputado, não esse que deu início ao trabalho. Isso foi verdade. Infelizmente, o deputado Estevão Galvão de Suzano, do Democratas, não esteve aqui. Isso foi lamentável. Bom. E com relação a isso, aproveitando os jovens que estão aqui da Terra Preta e aos demais jovens também de Mariporã, queria só informar que, por questões de viabilidade ali, não conseguiram ainda finalizar a obra na ETEC Terra Preta, a previsão era para agosto, e por questões estruturais, a secretária de Ciane resolveu não completar agora, porque se terminar, a gente se iniciar as aulas, se começar o vestibular e começar as aulas lá, a gente sabe que o Estado não termina. Então, por esse motivo, o Centro Paula Souza já designou para que o vestibular seja feito para esses próximos 6 meses aqui no Mufarrege. É até chato a notícia, mas tem que ser feito com perícia isso, né? Então, temos que terminar essa ETEC e ela tem que estar 100%. 90% muitas vezes não vai funcionar inteira. E também falar sobre a questão do Senai, que é uma luta, né? A gente tem batalhado bastante, eu estou pedindo bastante para o Marcelo Hernandes, para que amplie os cursos na Terra Preta. A gente tem essa dificuldade lá, para ampliar os cursos, a gente tem alguns cursos, mas porém nem todos conseguem ir durante o dia. Os cursos gratuitos tem manhã e tarde, estão sempre preenchidos, e noite a gente está tendo poucos. Então a gente está batalhando, jovens, para que se amplie esses cursos.
E dizer para vocês também que a gente está tentando encontrar um local aqui, doutor Oswaldo, dentro da cidade de Mariporã, porque, infelizmente, doutor, o jovem, muito jovem, que está tentando a qualificação, tentando ser alguém, não consegue ir até Terra Preta, porque não tem o dinheiro da passagem para ir 3 vezes na semana. Isso é muito triste mesmo. Então a gente está tentando trazer mais uma unidade, não tirar de lá para cá. Lá tem que ter o polo industrial e ponto final. E isso a gente precisa de um empenho aqui e achar um local. E está difícil mesmo achar um local nessa cidade. E também com referência ao título cidadão da dona Tatiana. Para quem não sabe quem é a dona Tatiana, ela é a dona do Medicamentos Axê, é a dona do Unique Garden, é a dona a pessoa que proporciona o Centro Comunitário Mara Ciaules lá no Vale do Sal, onde eu moro. E ali a gente tem de tudo. Aqui o apoio ali é forte, é um investimento que ela faz todo mês para a população. Para tirar a ociosidade, é um trabalho social imprescindível que tem que ser reconhecido. Isso não pode ser um trabalho político deste vereador, é um trabalho de reconhecimento, senhor presidente. Com também referência à reforma da indicação, a reforma do ponto de ônibus de Mil Flores, que ontem eu passei por ali, eu vi quase 30 pessoas no local onde cabia 10. Então, só para consolidar essas informações, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Obrigado, senhor vereador. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, informo aos presentes que tenho aqui um requerimento assinado pela maioria dos senhores vereadores para que seja realizada uma reunião extraordinária logo após o término desta reunião ordinária, para apreciar o projeto de lei número 26/2013 da Prefeitura Municipal de Mariporã. Informo também aos senhores vereadores e ao público presente e àqueles que nos assistem pela internet, que recebi agora no final, bem próximo do início dessa reunião ordinária, às 19 horas, uma carta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que o seu presidente, o deputado Beto Trícoli, está anunciando uma reunião da comissão no dia 7 de maio de 2013, portanto, terça-feira da semana que vem, às 15 horas, no plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa, lá na Assembleia Legislativa. Qual a importância dessa reunião da Comissão de Meio Ambiente? Porque vai tratar exatamente da Lei 272/2010, que dispõe sobre os limites da área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Juqueri, que diz respeito ao nosso município e todos os municípios da bacia do Alto Juqueri. E ele pede para que dê ciência aos senhores vereadores e à população de uma forma geral, porque estendo esse convite a todos. Como a nossa oportunidade não deu para colocar na pauta, porque chegou bem depois da pauta fechada, que ela fecha às 15 horas, eu resolvi ler o ofício e informar a todos os senhores vereadores em plenário. Não havendo mais vereadores inscritos, conforme já foi evidenciado, convido a todos para a 7ª reunião extraordinária, que se realizará logo após o término desta, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos.